Bom pessoal, aqui é o Danilo do canal Danilo Superman Berni. Eu costumo de vez em quando gravar algum vídeo, né, falando sobre bonecos, mostrando alguns bonecos, alguns gibis, né, algum DVD, algum jogo de videogame que eu tenho. De forma muito esporádica, já faz um bom tempo que eu não coloco vídeo nenhum, então é de forma muito esporádica que eu gravo esses vídeos. Eu decidi agora gravar de vez em quando um vídeo mostrando qual é a HQ que eu tô lendo. Nesse momento eu tô aqui no meu local de trabalho, um dos locais, né, de trabalho, que eu trabalho no escritório, trabalho também em portarias de condomínios, para fazer um dinheirinho extra aí, né? Eu costumo trazer, justamente quando eu tô nessas portarias, né, durante a noite, durante a madrugada, uma revista em quadrinho para ler. Né? Então o que eu tô lendo no momento? Quero mostrar aqui para vocês, ó. Essa HQ aqui, olha. Uma edição especial, Lendas Marvel, Homem-Aranha, A Sombra do Duende Verde. É uma capa bem chamativa, bonita, né? Ela apela para o lado nostálgico, principalmente pessoas como eu, que cresceu ali nos anos 80 e 90, que tem todo um amor, né, por esses personagens clássicos da Marvel. Leu muita HQ clássica da época, né, da editora Abril, depois ali nos anos 2000 da Panini. Então, eles fazem essa capa aqui bem chamativa e nostálgica, que é justamente para poder a pessoa comprar mesmo, né? Então tem um verniz bonito na capa, tá vendo, olha? Né, um verniz bem localizado aqui onde está o Homem-Aranha, tá vendo? Fazendo assim dá para ver. Um verniz bem legal, bem bonito. E aqui fala, olha, o hospedeiro final. Tema dramático, né? Essa HQ aqui, ela não é tão grande coisa não, tá? Eu tô terminando de ler ela. Não é tão grande coisa não, mas ela traz a história desse cara aqui, ó, que é o Proto-Duende. Não sei se vocês já ouviram falar do Proto-Duende. Tá vendo esse monstrão aí, ó, vermelho, forte pra caramba, meio loiro, né? Então ele narra a história desse personagem aí. Ele é o Proto-Duende. Ele surgiu numa época anterior ao Duende Verde, do Norman Osborn. Então é uma história dramática desse cara aí, tá? E ele vai se encontrar com o Homem-Aranha, obviamente, né? Tudo acontece na cidade de Nova York. Então tudo que acontece lá acaba encontrando com o Homem-Aranha. O Peter Parker, aqui nessa história, ele tem só 15 anos. Ele é um jovem de 15 anos. Ele faz um mês e meio, mais ou menos, que ele é o Homem-Aranha na história aqui. Então, novamente, como eu disse, resgata momentos nostálgicos, né, da história do Homem-Aranha, o histórico, né, do Homem-Aranha. Então, momentos nostálgicos. Ele tinha 15 anos, o tio Ben tinha morrido há mais ou menos um mês e meio. Então, ele está se adaptando como herói. Está se adaptando como super-herói ainda, né? Está aprendendo a usar a força de aranha dele de uma maneira que não mate ninguém, nenhum criminoso. E olha só que interessante, que chamou a atenção também, por isso que eu comprei, olha. Gwen Stacy, a eterna namoradinha do Homem-Aranha, a namorada do Homem-Aranha que nós mais amamos. Gwen Stacy, ela tá aqui. Ela ainda não conhece Peter Parker, tá? Porque eles vieram a se conhecer nos quadrinhos, né, no primeiro ano da faculdade do Peter. Primeiro ano da faculdade de ciências na Universidade Empire State. É onde ele conhece a Gwen, Mary Jane, Harry, tá? Quem que ele já conhecia antes da Universidade Empire State? Flash Thompson, Liz Allen. Tá? Flash Thompson e Liz Allen ele já conhecia antes. No
primeiro ano de faculdade, ele passa a conhecer o Harry, Mary Jane e a Gwen. Muito bem. Olha que interessante aqui. O Homem-Aranha faz uns bicos, sabe, para ganhar um dinheirinho, né? Aparece em festinha de aniversário, mas as coisas não dão muito certo não, ele acaba não ganhando dinheiro nenhum. Então as lutas são boas, tá? As lutas são muito boas entre o Homem-Aranha e o Proto-Duende. O Proto-Duende tem uma origem bem dramática. Uma origem bem dramática. Porque ele é vítima das indústrias Osborn. Norman Osborn e seu sócio Mendel Storm, antes de desenvolver o soro do Duende, desenvolveram esse soro aqui e usaram esse rapaz como cobaia. E ele então se tornou o Proto-Duende. O Homem-Aranha enfrentando também o Homem-Areia, olha. Em um determinado momento, tá vendo? O Homem-Aranha se encontra com o Homem-Areia. Aí tem um desfecho aqui meio cômico, né, entre os dois. Então, não é uma revista grande coisa não, tá? Tem uma revelação interessante aqui. Tá bom? O morador saindo aqui. Tem uma revelação interessante aqui num determinado momento. Alguém do passado do Harry Osborn, né, volta a aparecer nas histórias. Não estou me referindo ao Norman Osborn, tá? Estou me referindo a uma outra pessoa, passado do Harry Osborn. Uma pessoa que tem uma presença impactante na vida dele. Aqui no final tem uma história antiga, olha que interessante. Traz uma história antiga do Homem-Aranha, publicada lá na década de 90. Que é o primeiro surgimento do Proto-Duende. A primeira vez que o Proto-Duende realmente apareceu. Lá nos anos 90. Foi publicado na época pela editora Abril, provavelmente. E aqui foi republicado novamente nessa edição. Mostrou toda essa carga dramática, né? Envolvendo Norman Osborn, envolvendo o Proto-Duende. Porém, ó, a arte dos anos 90. Uma HQ dos anos 90. Que é muito melhor do que as HQs de hoje, tá? Muito melhor. Enfim. Essa é uma revista que não é tão grande coisa assim, tá? Ela não é uma revista fundamental, indispensável para a sua coleção. Você tem que ter na sua coleção. Não, eu não vejo dessa forma. Não. Ela é uma revista que apela muito para o nostálgico, o lado emocional dos leitores. Porque traz Harry Osborn, Gwen Stacy, Norman Osborn, uma pessoa importante do passado do Harry, Peter Parker ainda com 15 anos, se culpando pela morte do tio Ben, tia May tendo um problema de relacionamento com o Peter, tá? Mas os desenhos não são grande coisa, tá? O desenhista não é lá grande coisa não, tá? Eles poderiam ter escolhido um desenhista melhor. O roteiro é mais ou menos, não é grande coisa. Apela para o nostálgico, apela para o saudosismo. Mas é uma revista que vale a pena você comprar? Sim, se você quiser revisitar o Peter Parker de 15 anos de idade, o passado dele, tá bom? Então fica aí a dica, só vale a pena se você for nostálgico, saudosista, você quer muito ver novamente aquele Peter Parker com 15 anos de idade. Gwen Stacy também com 15, 16 anos, Harry também com 15, 16 anos de idade. Antes deles se conhecerem, antes de tudo acontecer. Tudo aquilo que nós já sabemos, né? Nós já presenciamos nas HQs, tá bom? Então fica aí a dica para vocês comprarem essa HQ se você for nostálgico, saudosista. Até mais. Eu vou ler outras HQs aqui no meu local de trabalho e vou sempre mostrar para vocês. Valeu!